Lab 1, vamos praticar então um pouco sobre o tópico vizinhança BGP. Então, montei essa topologia simples no emulador GNS3, onde nós temos dois roteadores, uma topologia dual homed, ou uniprovedor redundante. Então, dois AS, AS3 e AS5. Reparem que eles são ligados por dois enlaces, cada enlace vai ter uma rede barra 24, então enlace de baixo com a rede 12, 12, 12, o enlace de cima com a rede 21, 21, 21. Também configurei nos dois roteadores redes loopbacks, que são interfaces lógicas, justamente para simular redes atrás dos equipamentos. Então é como se tivesse um switch, uma interface com um switch e uma rede. Então aqui no caso teríamos dois switches, né, na verdade, porque são duas redes. Então o objetivo da atividade é a gente habilitar o protocolo BGP para que os dois equipamentos, os dois sistemas autônomos troquem suas rotas, troquem seus prefixos. Então, Proust precisa saber chegar nas redes 1 e 11 e Sena precisa saber chegar nas redes 2 e 22. Então, vou dar Start aqui no emulador, né? E vou também abrir aqui as consoles dos equipamentos. No início é um momento meio crítico, porque ele exige um pouco da máquina. Vejam que houve um pico aqui de CPU. Mas já está baixando aqui. Então, já botou os equipamentos, já iniciaram. Vamos dar uma olhada rápida na configuração. Então, comando show running. Vejam que estão configuradas as duas loopbacks, 0 e 1. Temos a interface fast 0/0, que é a rede 12, 12, 12. E a interface fast 0/1, que é a rede 21, 21, 21. Então, todas as redes barra 24. Em Proust, teremos a mesma coisa. Tá aqui as loopbacks e as duas flash Ethernet. Um comando interessante a gente dar aqui é o show IP interface brief, que eu gosto de chamar de show IP int.br. Né? Então tá aqui as interfaces listadas, todas com estado up. Vamos olhar a tabela de roteamento. Então, show IP route. Veja que Sena tem apenas redes diretamente conectadas. Então, ó, você tem a rede 1, tem a rede que é a loopback, a gente tem a rede 11, a gente tem a rede 21 e a rede 12, que são os enlaces. Então, nós não temos as redes 2 e 22. E o objetivo da atividade é, então, a gente conseguir chegar nessas redes. Em Proust acontece a mesma coisa. Então, vamos habilitar o protocolo BGP. Entramos no modo de configuração, comando router, e aí eu defino aqui o protocolo. Então, no Cisco, sempre quando eu quero habilitar um protocolo, a palavra-chave que eu utilizo é router. E aí eu defino qual protocolo que eu vou habilitar. No caso, BGP. BGP e o número do meu AS. O Sena está no AS3, então router BGP 3. Comando executado, então, próximo passo é a gente definir vizinhos. Então, no caso, Sena vai definir Proust como vizinho.
Então, a gente tem que definir um endereço IP de destino para a gente fechar o nosso socket TCP que o BGP vai utilizar. Então, reparem que nós temos aqui no caso duas opções. Então, nós temos o endereço 21.21.21.2 e o endereço 12.12.12.2, que são endereços em redes que eu conheço, né? Então, só por desencarne, vão pingar esses endereços. Fizemos o primeiro pacote, depois conseguimos. A mesma coisa acontece com a rede 12.12.12. Então, eu vou utilizar aqui para fechar a nossa vizinhança BGP esse endereço de proxy, que é um endereço alcançável, então é o requisito que nós temos que é atendido. Então, comando para formar a vizinhança, neighbor, o endereço, palavra-chave remote AS e o número do AS do meu vizinho, caso AS5. Vamos verificar agora o estado da vizinhança BGP. Então, o comando show IP BGP summary. Perdão, eu estou no modo de configuração. Então, do show IP BGP summary. Então, lista aqui os meus vizinhos. No caso, o vizinho 12.12.12.2, que é o comando que eu executei. Então, vamos analisar aqui. Ele diz aqui o identificador do roteador, que é o meu identificador, né? Meu router ID, 11.11.11.1, que é uma espécie de CPF do roteador, que vai ser a maior no payback, no caso. O número do meu AS, o AS3. A versão da tabela BGP é igual a 1. Aqui está o meu vizinho. V4 é a versão do BGP. O AS aqui é o AS remoto, o AS5. Número de mensagens recebidas e enviadas. Vejam que está zerado, ou seja, a minha vizinhança não entrou no ar ainda, então eu não troquei pacotes do BGP, na verdade, para formar a vizinhança. Justamente pelo fato que o Proxy ainda não executou o seu comando de vizinhança. Essa coluna aqui é o table version, então é o zero, a versão da tabela. Então está zerado porque a gente não anunciou nada, então a nossa tabela não foi alterada, a nossa tabela BGP. Aqui são colunas de fila, então filas de entrada e filas de saída também estão zeradas. Se essas colunas apresentarem números muito altos ou que estejam crescendo de uma maneira considerável, então é bom ficar atento, indício aí de problemas, né? Essa coluna up and down, então está aqui never, quer dizer, nunca esteve up minha vizinhança. Então aqui vai indicar o tempo que a minha vizinhança está up ou ela está down. E finalmente nós temos a última coluna, a coluna state, que indica o estado da minha vizinhança BGP atual. Também pode indicar outra coisa aqui que a gente vai ver posteriormente. Mas, a princípio, tenho em mente que aqui vai indicar o estado da minha vizinhança. E, para o Sena, o estado da vizinhança dele está em active. Então, é aquele estado que você está tentando ainda fechar seu socket TCP. Então, você mandou o teu SYN, está esperando ainda um SYNACK do teu vizinho. No caso, ainda não ocorreu, justamente pelo fato do Proxy não estar com o BGP habilitado, vamos dizer assim. Nós temos o comando também show IP BGP, que mostra a tabela BGP e não está retornando nada, então sinal que ela está vazia. Natural, né, pessoal? Porque nada foi anunciado ainda, nenhum prefixo. Então, vamos dar prosseguimento, vamos fazer a mesma coisa em Proxy. Então,
habilitar o BGP, router BGP5, comando neighbor. No caso, eu vou fechar a vizinhança com 12.12.12.1, que é um endereço que eu tenho rota, né? AS remoto 3. Vizinhança já subiu aqui. Demorou um pouquinho, na verdade, mas está no ar agora, conforme a mensagem de log aqui na nossa linha de comando. Então percebam as mudanças que ocorreram aqui. Por exemplo, em cena, lembrem que as mensagens estavam zeradas. Agora, nós já trocamos algumas mensagens. Então, 4 recebidas e 4 enviadas. São aqueles pacotes que incluem o pacote Open, tem o Keep Alive. Então, estão sendo contabilizados aqui. Minha tabela está na versão 1 e estou up. Minha vizinhança está no ar há 18 segundos. Reparem que a coluna estado agora não apresenta mais a indicação do estado, mas sim um número. Como assim? Bom, quando eu chego no estado final de vizinhança, ou seja, o estado established, eles optaram em não escrever aqui o estado, e sim dar uma informação, vamos dizer assim, mais útil, que é, por exemplo, o número de prefixos recebidos, então prefixes received. No caso, essa informação é 0. Então, está dizendo que Senna tem uma vizinhança com Proust, mas ele não recebeu nenhum prefixo dele. Mesma forma, Proust, né? Também está zerado. Então vamos anunciar redes, né? Então o Senna vai anunciar essas duas redes aqui para o Proust conhecer. Qual é o comando? Comando network. Então, rede 1.0, máscara. Vamos olhar aqui. Olha só, já aparece como um prefixo recebido. Legal, funcionou o meu anúncio. Se eu olhar aqui a tabela BGP, bom, o summary está da mesma forma, porque Proust não anunciou nada ainda. E olha só a tabela BGP, agora está retornando alguma coisa. Então, você tem aqui a rede 1.1.1, que é a minha própria rede, cujo next hop é 0.0.0.0. Então, toda vez que aparecer uma rede com next hop 0000, quer dizer que é uma rede gerada localmente, é uma rede que eu anunciei. E o restante aqui da tabela, ela lista aqui os atributos da rota, que nada mais é que é a espécie de métrica do BGP. E eu não vou entrar em detalhes agora, que é um assunto aí bastante complexo e extenso, e nós vamos aprofundar, nós vamos nos detalhar a respeito no momento correto. Então, basta a gente saber isso, que o Show IPBGP ele vai te mostrar algumas informações de atributos. Então, eu vou anunciar aqui a outra rede, então a rede 11. Tá aí agora dois prefixos, Show IPBGP, duas redes aprendidas,
cujo next hop é 12.12.12.1, que é esse endereço de cena. Reparem que o path, que é o AS path, ele indica por quais AS que eu passo para chegar nesse destino. No caso, eu só passo pelo AS3, que é o AS de destino, vamos dizer. Vamos olhar essa tabela de roteamento. Show IP route. De cena está inalterado, em proche deve ter alguma modificação. Então, show IP route em proche. Olha só, ele aprendeu duas redes do BGP, provenientes do BGP, que são a rede 1 e a rede 11. Então, BGP são aquelas que apresentam o Bzão aqui. A gente pode distinguir as redes do BGP por esse Bzão e também pela distância administrativa, que vai ser 20, no caso do eBGP ou o BGP externo. Então, Proust já sabe chegar, mas Sena ainda não sabe chegar, justamente pelo fato de Proust não ter anunciado ainda as redes. Então, façamos isso. Comando network. Anunciado. Vamos anunciar a segunda rede. Feito também. Vamos olhar a tabela BGP de Proust. E aqui, está aqui. Então, Proust aprendeu duas redes de cena, a rede 1 e a rede 11, e está gerando duas redes, a rede 2 e a rede 22. Então, isso aqui a gente pode concluir através da informação de next hop, que está com o 0000, ou seja, é uma rede gerada localmente. E a tabela de roteamento de cena, a essa altura também está alterada, recebeu aqui as informações da rede 2 e da rede 22. Legal. Tabela BGP, tá aí as redes que ele precisava. Dois prefixos recebidos. Então, vamos testar aqui a conectividade. Então, eu vou pingar na rede 2. Vou falar que o source, a origem dos meus pacotes vai ser a loopback 0. Beleza, estou pingando. Rede 22 também estou pingando. Vou fazer a mesma coisa aqui em Proust. Tá aí, estou pingando a rede 1. Então, missão cumprida, né, pessoal? O BGP cumprindo aí seu papel, ligando aí dois sistemas autônomos, tornando redes alcançáveis. Então, o Senna conseguiu anunciar as redes por trás dele, por Proust, e Proust da mesma forma. Então, vamos olhar aqui rapidamente a configuração realizada em Proust. Está aí a configuração do BGP. Foi uma vizinhança realizada, duas redes anunciadas, rede 2 e rede 22. Então, o comando utilizado para isso foi o comando network. Certo? Então, é bastante simples você anunciar redes no BGP, pessoal. Então, é tão simples que eu lanço o questionamento aí para vocês. Eu posso anunciar a rede que eu quiser? Então, eu posso criar um comando network com a rede uma rede arbitrária. Então, uma rede, por exemplo, que eu nem possuo. Será que isso é possível? Então, vamos verificar. Vou botar aqui comando network.
Por exemplo, vou tentar aqui anunciar em Proust a rede 8.8.8.8.0. Que antes de eu fazer aqui, essa rede não existe, né? No meu roteador. Aí, ó. As interfaces. E mais. Nem rota eu possuo. Tá vendo? Mas, mesmo assim, vou anunciar. Vamos ver se dá certo. Então, rede 888, máscara 255, 255, 2550. Opa, vamos entrar primeiro no BGP e aí sim realizar o comando. Então, muito simples anunciar a rede no BGP. Vejam que eu estou anunciando uma rede que eu não tenho, uma rede que não é minha. Inclusive, esse endereço é do Google, né? É o DNS do Google. Então, o Prost está dizendo que ele está dizendo para o mundo que ele possui ele sabe chegar nesse endereço e está falando para o resto do mundo, ó, pode mandar o pacote para mim que eu sei chegar. Vamos verificar se o anúncio deu certo. Então, show IPBGP. Olha só, a rede 8 não se encontra na tabela. Da mesma forma, a Sena não aprendeu essa rede. Por que isso aconteceu? Então, o comando foi aceito, o comando network, né? Mas já, por algum motivo não está sendo anunciado. Por que não foi anunciado? Porque o BGP ele tem um vamos dizer assim, meio que um artifício de segurança, entre aspas, para evitar esse tipo de situação. Ou seja, as pessoas anunciarem redes que não possuem, redes que não tem, que a pessoa não sabe chegar, vamos dizer assim, que é o caso do Proust. Então, como o Proust não tem rota para essa rede, olha só, o BGP ele não aceita, ele não anuncia essa rede no BGP, porque é um requisito do BGP. Para que a rede seja anunciada, é preciso haver uma rota. Eu preciso saber chegar nessa rede. Se eu não souber chegar, eu não consigo anunciar. Tá certo? Por isso, não consegui fazer esse anúncio. Legal, né? Então, é uma certa segurança que eu tenho com isso. Porém, pessoal, é uma segurança meio, entre aspas, enfim, é uma segurança, vamos dizer assim, falha. Por quê? Porque ela é facilmente burlável. Porque eu consigo anunciar uma rede bastando eu criar uma rota estática para esse endereço. Então, por exemplo, vou criar aqui uma rota estática para a rede 888. E vou apontar essa rota para null zero, ou seja, eu vou descartar pacotes para essa rede. A interface null zero significa isso, pessoal. Então, agora, Proust possui uma rota para essa rede, mesmo que uma rota, vamos dizer assim, fake, né? Aqui, tabela de roteamento, rede 888 está diretamente conectada a null zero. Então vamos olhar a tabela BGP agora. Olha só, agora o meu BGP aceitou a rede como diretamente conectada. E o pior, a rede foi passada para o seu vizinho, o vizinho Sena. Então tá aqui, ó, próximo salto, 12.12.12.2, que é esse endereço aqui. Então, se o Sena, vou dar um trace, origem do pacote, vamos olhar aqui o trace.
Olha só, o pacote chegou em 12.12.12.2. Só que, chegando em Proust, o pacote é descartado. Ele aparece aqui como host inalcançável, porque o Proust ele descarta essa rede. Esse pacote que vai para essa rede, certo? Então, é uma situação meio que indesejada. Meio não, é uma situação indesejada, porque você está gerando aí o que eles chamam de buraco negro. Você está descartando pacotes para uma determinada rede e está anunciando para o resto do mundo, ó, quer chegar em tal destino, manda para mim. Só que na verdade você está descartando, mas está dizendo para o mundo que sabe chegar. Então, esse é um problema, né, pessoal? Infelizmente, a gente tem que ser, por conta disso, a gente tem que ser muito responsável ao configurar o nosso protocolo BGP, ao anunciar as nossas redes, porque o que a gente faz, o mundo inteiro recebe, é atingido por todas as modificações e alterações, erros que o porventura fizer serão propagados aí e questão aí de 10 a 15 minutos esse erro vai chegar lá do outro lado do mundo, lá no Japão, enfim. É aquela coisa. O mundo do BGP é a internet. Então, o que você está falando no BGP atinge a internet inteira, tá certo? Então, muito cuidado ao fazer os anúncios. Gostaria de mostrar para vocês também uma situação que é bastante recorrente, um erro bastante comum, que é o quê? Vamos partir do princípio que a gente anunciou uma rede específica, então a gente anunciou a rede 1.1.1/24, e aí vamos imaginar que a gente quer anunciar uma sub-rede contida nessa rede. Então, por exemplo, uma rede /25, então a rede 1.1.1.128, por exemplo. Então, vamos lá. Router BGP 3 e vou anunciar a rede 1.1.1.128, máscara 255.255.255.128. Dá uma máscara /25. Olhando na tabela BGP, essa rede não está listada aqui na tabela. Vamos olhar a nossa tabela de roteamento. Existe rota para essa rede? Bom, existe rota para essa rede, mas não essa rede específica. A gente tem a rota para a rede, para a super rede, então para a rede 1.1.1, que é 1/24. Então, de alguma forma, se eu quisesse chegar no destino da rede, sei lá, 128, eu iria saber chegar, porque eu vou mandar para loopback 0. Só que o BGP, pessoal, ele é chato. Ele exige que, na hora de você anunciar uma rede, você tenha uma rota com a máscara exatamente igual. Então, se eu quero anunciar uma rede /25, é necessário que na minha tabela de roteamento também exista uma rota com a máscara /25. E essa rota, pessoal, não existe no momento. Dessa forma, para a gente resolver esse problema, a gente vai precisar criar uma rota estática. Então, tá aqui. -28, vou apontar para loopback 0. Criada a rota, eu criei no lugar errado. Bom, criei de novo. Vamos olhar a tabela de roteamento agora. Vejam que possuímos a rede original /24 e agora também possuímos a rede /25.
que está na loopback 0. A essa altura, essa rede já deve estar no BGP. E realmente é o que acontece. Está aqui, ó. Em Proxa ela vai aparecer também. Tá aqui. Chegar na subrede, barra 25, jogo para o next hop 12.12.12.1. Então, prestem muita atenção, pessoal, nesse requisito do BGP. Toda vez que for anunciar uma subrede, provavelmente você vai ter que criar uma rota estática com a máscara específica da subrede. O mesmo vale para superredes, quando você quer, vamos dizer assim, sumarizar, agregar. Se você não tiver uma rota específica para essa máscara mais abrangente, o seu anúncio não vai funcionar. Então, vai ser necessário criar uma rota estática para essa superrede. Então, sempre tem que analisar caso a caso, certo? Então, conseguimos aqui atingir os nossos objetivos. Eu vou encerrar por aqui a primeira parte do Lab e na aula seguinte a gente vai explorar mais essa topologia. Vamos ver um pouco também sobre BGP multi-hop, tá certo? Então, valeu, um abraço.